Olá, gostaria de apresentar a minha videoaula Educação Musical em Centros de Atendimento Socioeducativos. Me chamo Caio Querini, sou músico, compositor, produtor e educador musical. Sou licenciado em música pelo Instituto de Artes da Unesp e na mesma instituição cursei mestrado em educação musical e doutorado em música. Essa videoaula trata de um assunto muito importante, no entanto pouco debatido no meio educacional e acadêmico. Portanto, falaremos um pouco de educação na Fundação Casa, com foco na educação musical e artística. Primeiramente, gostaria de apresentar um pouco do histórico desse tipo de instituição no Brasil. Iremos também tratar da cultura do minorismo, assunto fundamental para compreender o público que até hoje compõe as Fundações Casas. O material bibliográfico que fundamenta essa videoaula está presente na minha dissertação de mestrado, intitulada Educadores Musicais, Oficinas de Música e Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Internação. Experiência Pedagógico-Musical na Fundação Casa. O que é Fundação Casa? O Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente é o nome dado às instituições no estado de São Paulo responsáveis por receber adolescentes infratores. Trata-se de uma instituição pública de privação de liberdade, de internação, internação provisória e semiliberdade, criada em 2006 sob o vigente Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e que recebe adolescentes de ambos os sexos em conflito com a lei, julgados pelo sistema de justiça. O ECA considera a situação de internação como medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Dessa forma, a Fundação Casa é o local onde adolescentes infratores cumprem medidas socioeducativas, especialmente a medida prevista pelo ECA, internação e internação provisória. Esse tipo de instituição passou por diferentes reformas ao longo da história. Por sua vez, a sua forma de atuar com os jovens também mudou muito. E a principal mudança que podemos constatar, desde o Brasil colônia até o advento do ECA, foi a modificação do entendimento de que crianças e adolescentes não deveriam mais ser punidos ao serem internados em instituições de privação de liberdade, mas sim passar por um processo socioeducativo. O Brasil sempre cuidou muito mal de suas crianças e de seus adolescentes. As características principais das políticas de proteção social desse público foram marcadas por práticas segregadoras e racistas. O Brasil foi construindo, no decorrer da história, o entendimento de que as crianças desamparadas ou abandonadas eram um problema de segurança pública. A Carta Régia de 12 de dezembro de 1693 determinou ao governador da capitania do Rio de Janeiro que ficassem as crianças enjeitadas ou ao desamparo aos cuidados da Câmara. Então aqui começa a haver uma preocupação com essas crianças e adolescentes que estão em situação de abandono ou em situação de rua, e assim o Brasil reage com o intuito maior de que essas crianças e esses adolescentes abandonados ou em situação de rua não se tornasse um problema de segurança pública. Em 1738 foi fundada a Roda dos Expostos, que era um sistema inventado na Europa medieval para a doação de crianças. Trata-se de tubos em formato cilíndrico, onde a criança era abandonada e deixada para ser assumida por uma instituição. Então essa criança é colocada num tubo cilíndrico, abre-se uma tampa, ela é colocada ali dentro, fecha-se a tampa, a roda gira, do outro lado o receptor dessa criança vai recebê-la sem ter o contato com a pessoa que doou. Essa foi uma forma que o Brasil estabeleceu como um projeto para tentar sanar o problema da criança abandonada na rua. Logo, essas câmaras municipais tiveram que adotar essa prática, que foi fundada nas ordenações filipinas. Elas determinavam que
toda assistência aos expostos era obrigação das câmaras municipais. Muitas câmaras pelo Brasil, porém, não quiseram cumprir tais atividades e dessa maneira a Igreja passou a realizá-las. Ordenações eram estruturas jurídicas do Império Português que eram aplicadas também nas colônias. Foram 3 compilações: Ordenações Afonsinas, nomeada por Afonso V, Ordenações Manuelinas, promulgada por Dom Manuel, e Ordenações Filipinas, encomendada pelo rei Filipe II. O primeiro projeto de proteção à infância, do qual se tem conhecimento, foi enviado à Assembleia Constituinte por José Bonifácio de Carvalho, no século XIX, e passou a ser representado pelo artigo 18 da Constituição da época, na qual se estabelecia que a escrava, durante a prenhez e passado o 3º mês, não será obrigada a serviços violentos e aturados. No 8º mês, só será ocupada em casa. Depois do parto, terá 1 mês de convalescência e, passado este, durante 1 ano, não trabalhará longe da cria. Gostaria de fazer aqui uma breve observação e pedir para que vocês reparem a maneira como esses textos jurídicos à época tratavam, a criança filha de uma escravizada e a própria escravizada, E aqui a gente consegue perceber qual que era a mentalidade à época. Até o momento, estamos tratando apenas da questão da criança abandonada, da criança em situação de rua, ou aquela que não está em um ambiente propício para o seu desenvolvimento humano pleno. Porém, essas crianças, uma vez entendidas como um problema de segurança pública, começa a se misturar com o problema da criança ou do adolescente que comete uma delinquência. O Código Penal de 1830, que substituiu as velhas ordenações do Brasil colônia, enfatizava a questão do discernimento da pessoa que comete crime, no qual tal princípio era expresso: malitia supera taetatem. A malícia supre a idade. Estabelecia, em favor dos menores até 14 anos, presunção de irresponsabilidade, a menos que fosse provado terem agido com discernimento. Com relação às penas, no caso de discernimento, o Código Penal prescrevia que os menores de idade fossem recolhidos e encaminhados, com idade de até 17 anos, a estabelecimentos industriais disciplinares, pelo tempo que ao juiz parecesse razoável. Mas aos jovens entre 14 e 17 anos de idade ainda se aplicava o regime comum para adultos, reduzindo-se tão só a quantidade da pena imposta. A partir desse momento, a gente começa a ver a cultura da institucionalização e do controle do menor de idade. E o foco disso é obter controle dessa população e encaminhar somente aqueles que pudessem ser habilitados ou reabilitados para os serviços necessários em um sistema que visava, principalmente, a industrialização do Brasil. E a partir disso, foi criado o primeiro Código de Menores de 1927. A partir do Código de Menores de 1927, nós temos a consolidação da cultura do menorismo. O Código promovia uma certa diferenciação dos termos infância e menoridade. O Brasil, historicamente, construiu uma nítida diferenciação entre as políticas que se destinavam aos filhos da classe dominante e às crianças e adolescentes pobres. A primeira classe era atendida pela família e recebia educação escolar. Já os segundos, denominados de menores, a quem se destinavam as leis, ficavam sob os cuidados do Estado. E para estes, a educação visava somente a instrumentalização para o trabalho. E muitos de vocês já devem ter reparado que o termo menor geralmente aparece no noticiário quando o infrator é pobre. Todavia, quando o infrator não é pobre, não é uma criança ou um adolescente pobre, outros termos que não o termo menor são utilizados, mostrando aí um preconceito de classe. A
cultura do menorismo na prática se define, então, por essa diferenciação entre a infância e adolescência rica e nobre do Brasil e a infância e adolescência pobre brasileira. E a forma como a lei é colocada em prática também é bastante diferente para cada um dos casos. Foi na primeira metade do século XX que também se consolidou a ideia de que crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social ou pobres era um problema de segurança nacional, assim como aquelas crianças e adolescentes que estavam delinquindo. Foi então que instituições de privação de liberdade de crianças e adolescentes foram criadas. Aqui vale ressaltar que tanto as crianças e adolescentes que estavam em situação de vulnerabilidade social, quanto os delinquentes, passam a ter um tratamento similar ou igual. Ambos são internados no mesmo espaço, Passam a ser internados no mesmo espaço. Então se corrobora a ideia de que crianças e adolescentes pobres, devem ser punidos igualmente àqueles que cometem delinquência, pensando sim que esta situação de vulnerabilidade está associada a atos criminosos. Então não há nenhum projeto de combate à pobreza, mas sim um projeto de punição daqueles que são pobres, igualando crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social àqueles que cometem atos infracionários conhecidos à época como delinquência. Dado o grande número de crianças e adolescentes em situação de delinquência, termo utilizado à época, e de abandono, foi criado o Serviço de Assistência ao Menor, o SAM. E este era um órgão ligado ao Ministério da Justiça, responsável por fiscalizar e organizar o atendimento em regime de internação, dispensado tanto aos autores de atos infracionais quanto aos abandonados e carentes. Ou seja, aqui já é o momento em que você tem a junção daqueles que são abandonados com aqueles que são delinquentes. Inicia-se então um processo de centralização e a partir do SAM e da ditadura implantada por Getúlio Vargas, questões sobre infância, sobre as crianças e adolescentes pobres, tornam-se assunto de segurança nacional. Com o golpe militar de 1964 e a repercussão das irregularidades presentes no órgão, o SAM é extinto e é criada a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, FUNABEM, por meio da Lei 4.513 de 1º de dezembro de 1964, e a Política Nacional de Bem-Estar do Menor, PNEBEM. A FUNABEM passa a articular as ações nacionais para os chamados menores e propõe ainda, com incentivo do governo federal, as fundações estaduais de bem-estar do menor, FEBENs, executoras do atendimento aos adolescentes privados de liberdade e que seriam instaladas em cada estado da federação. Em 1976, a FEBEM, Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, foi criada em São Paulo para se adaptar à política federal da área do menor, FUNABEM, mas deixou de atender adolescentes carentes no início de 1990 por conta do advento do ECA. Ainda antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi criado o Código de Menores de 1979, o segundo Código de Menores, mas que também não apresentava nenhuma grande quebra de paradigma com relação ao Código de 1927. Uma mudança que houve entre o primeiro Código de Menores e o segundo foi que termos ou categorias menor abandonado, menor infrator, foram substituídas pela categoria de pessoa em situação irregular ou menor em situação irregular. E finalmente, com o ECA, nós temos uma grande mudança de paradigma. Primeiro, o ECA foi inventado para se adaptar à nova Constituição, que foi promulgada em 1988. E os adolescentes, portanto, que cometem infrações penais, são separados de adolescentes que estão em situação de desamparo ou de situação em que seu desenvolvimento humano não está acontecendo de forma plena, como é o caso de muitas crianças que foram abandonadas ou que estão em situação de rua. Mas foi a partir de um projeto de descentralização das FEBENs, que foi criado no estado de São Paulo, que ela passou a se chamar Fundação Casa. Então foram construídos vários centros socioeducativos em todo o estado.
possibilitando assim que as famílias dos internos pudessem acompanhar sua situação de internação. O Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe uma quebra de paradigma com relação ao que a gente via nos códigos anteriores, no Código de Menores de 1927 e no Código de Menores de 1979. Gostaria, portanto, de mostrar a vocês algumas dessas alterações e mudanças que houve com o advento do ECA. Após diversos movimentos sociais e políticos no país, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei nº 8.069 de 1990, instaurando uma mudança de paradigma relevante com relação à legislação anterior. A partir do princípio do direito para todos, a criança e o adolescente passaram a receber ações voltadas à sua proteção integral. A criação do Estatuto da Criança e do Adolescente foi fundamental para que o Brasil garantisse direitos essenciais desses sujeitos e foi também um primeiro passo para o combate contra a cultura do menorismo e das medidas generalistas, punitivas e discriminadoras até então adotadas. Então vamos começar o assunto principal dessa videoaula. A educação musical na Fundação Casa, que é esta instituição que vem da FEBEM e que se adequa ao Estatuto da Criança e do Adolescente para melhor atender jovens e adolescentes infratores, ela acontece principalmente no contraturno das atividades escolares dos adolescentes internos. É preciso dizer que as aulas de música, os cursos de música, oficinas de música, na maior parte dos casos, era realizada como um conteúdo extracurricular, especialmente no contraturno das atividades educacionais desenvolvidas ali, a escola regular. Portanto, os educadores eram funcionários de organizações sociais, organizações não governamentais e, por vezes, até mesmo igrejas. E foi junto a uma organização social que, durante 9 anos, eu trabalhei como educador musical. Esse primeiro momento de contato com a Fundação Casa, eu tive muita dificuldade, pois vi ali um ambiente completamente desconhecido daqueles que eu já havia trabalhado, como eram o caso das escolas que trabalhei, das escolas de música. O noticiário sempre tratou esse ambiente como perigoso e, portanto, é natural que aqueles que nunca trabalharam na Fundação Casa tenham um certo receio e até mesmo medo, de se trabalhar ali. Foi nesse primeiro contato que pude conhecer o público das Fundações Casas. Os adolescentes internos da Fundação Casa, então, geralmente são pessoas pobres, em sua maioria internados por cometerem infrações como tráfico de drogas, furtos e roubos. Cometer esse tipo de infração é algo que aparentemente é bastante comum, porque muitos desses jovens moram em ambientes que não são propícios para o seu desenvolvimento pleno, seu desenvolvimento humano pleno. Dessa forma, acabam recorrendo a essas atividades para a sua sobrevivência própria e de seus familiares. Culturalmente, estes adolescentes possuem diferentes práticas sobre as quais a música está muito presente. A escuta e a prática de gêneros musicais como o rap, o funk, o reggae e até mesmo o samba são alguns desses elementos que compõem a cultura musical desses estudantes, desses adolescentes internos. Os gêneros musicais citados anteriormente podem não representar as preferências musicais dos adolescentes privados de liberdade no centro de atendimento socioeducativo que você trabalha. Vale ressaltar que as minhas análises das entrevistas com educadores musicais que realizei na minha pesquisa de mestrado, junto com a minha experiência particular, mostrou que poucos educadores trazem para o ambiente educacional, para o processo de ensino-aprendizagem, a cultura dos internos. E os projetos que operam com a educação musical ou com a educação artística desses adolescentes acreditam na ampliação de repertório de maneira que se inicia na cultura dos estudantes, mas com o intuito de mais tarde
apresentar a cultura musical ou artística dita como alta cultura, ou a cultura dos próprios educadores. Pois bem, é nesse momento que muitos educadores acabam, conscientemente ou por ignorância, produzindo um processo educacional de aculturamento. Diante disso, essa videoaula apresentará, neste momento, algumas ideias que visam valorizar a cultura do adolescente, ao mesmo tempo que promove a ampliação de repertório a partir do próprio repertório. Ideias para os processos de ensino e aprendizagem em contextos de privação de liberdade. O primeiro ponto é investigar a cultura musical do adolescente. Vou citar um exemplo a partir da minha prática musical. O funk, que é uma das preferências musicais mais aplaudida pelos adolescentes internos das fundações casas, tem uma história muito interessante no Brasil. E essa história está ligada à cultura black nacional, que surge lá em meados da década de 60. Neste momento, por exemplo, em uma aula de música junto aos adolescentes internos, é possível apresentar esse histórico e passar pelos artistas referências, né? Que vão mais tarde dar origem ao funk que eles gostam. Como, por exemplo, falar do norte-americano James Brown ou do brasileiro Tim Maia, duas grandes referências, uma mundial e a outra nacional, da cultura da black music. Ainda sobre o funk, na década de 1990, o DJ Khabib resolveu samplear uma batida que ele nomeou de tamborzão. Basicamente, é uma batida extraída da cultura musical afro-brasileira, muito presente nas manifestações religiosas do candomblé e umbanda. Essa batida originalmente se chama Congo de Ouro. Aqui é o momento que, além de se trabalhar com questões estritamente musicais dessa batida, é possível também passar por assuntos transversais, como trabalhar questões relacionadas à liberdade religiosa, preconceito religioso e até mesmo racismo. O funk também se utiliza de diferentes técnicas composicionais muito baseadas em práticas desenvolvidas nos Estados Unidos e por imigrantes jamaicanos neste país. A improvisação vocal utilizando o jogo de rima, a técnica de sampler, a utilização de instrumentos eletrônicos, entre outras, são algumas dessas técnicas que também são utilizadas no funk e que podem, eventualmente, ser um tema interessante a ser trabalhado nessas aulas. Para tanto, pode-se trabalhar por um bom tempo tais técnicas e aprender muito sobre tecnologia, línguas e outros repertórios. Por falar de sampler, ele nada mais é que um recorte, de alguma parte de música já existente, que é de algum artista famoso, e essa parte é deslocada e colocada em uma nova obra musical autoral. Esse recorte, por exemplo, pode ser uma batida de uma bateria, um violão, ou um groove, ou até mesmo uma melodia. E para isso é fundamental que o artista que se utiliza da técnica do sampler entre em contato com o maior número possível de culturas musicais, de maneira que ele possa ter um repertório suficiente para criar algo relevante na música. Pensando nisso, por que não promover nas aulas de música a construção de uma obra musical misturando uma batida do Volt Mix norte-americano com o contrabaixo de uma música do Tim Maia e uma melodia de Vivaldi? Um exemplo bastante famoso de sampler e que eu recomendo à escuta é a música O Homem na Estrada, de Racionais MCs. O grupo em questão sampleia a parte instrumental, a base instrumental da música do Tim Maia, Ela Partiu. Um outro exemplo bastante famoso e contemporâneo é a música Bumbum Tantã de MC Fiote, a qual ele insere em uma batida de funk uma partita de Johann Sebastian Bach, misturando a música clássica, a música erudita com o funk. E aqui eu deixo uma pergunta. A partir dessa técnica do sampler e dessa ideia de recolher diversos repertórios para se utilizar em uma nova obra musical, quantas novas músicas podemos conhecer sem sair da cultura do adolescente interno? Por fim, mas não menos importante, as músicas ouvidas por qualquer cultura representam realidades que são passíveis de debate. Portanto, é fundamental que o educador debata os processos criativos que foram utilizados para a criação dessa música,
as letras dessas músicas quando elas forem canção, mas não com o objetivo de julgar o conteúdo presente nelas. É possível, portanto, falar de direitos humanos a partir de um rap que trata de maus tratos relatados por encarcerados, por exemplo. E aqui vale perguntar: é possível falar e tratar em uma aula de música de direitos humanos a partir de um rap? Ou, por exemplo, debater sobre machismo estrutural, racismo estrutural, a partir de obras musicais que isso esteja exposto? Enfatizo que nós, educadores, podemos aprender muito no processo de troca cultural, desde que o educador esteja aberto à cultura do outro e que se permita, neste momento, aprendê-la sem julgamentos. É possível, então, promover a ampliação de repertório a partir do repertório, como acabamos de observar nesta videoaula. Agradeço a todos pela atenção e espero que essas dicas, mesmo que simples, sejam úteis para que vocês, educadores musicais ou de outras áreas, possam construir um ambiente de aprendizado respeitoso dentro das instituições de privação de liberdade e que cada vez menos reproduza a aculturação ou até mesmo o apagamento da identidade desses internos. O adolescente privado de liberdade, sob tutela do Estado, precisa ser respeitado e é papel dos educadores criar um ambiente que seja de troca cultural, que seja passível de debater questões que são estruturais da nossa cultura, da cultura nacional, da cultura brasileira, e também ser um espaço onde as pessoas que estão ali presentes possam se sentir incluídas nele. Além disso, a música pode ser utilizada como um instrumento para ressignificar valores nas nossas vidas e até mesmo pode possibilitar que crianças e adolescentes tenham um meio pelo qual possam se profissionalizar, a música.